transferir o código para o seu filho. Ou seja, por isso que eu coloquei aí que ela está funcionando como um filtro. Aí veja, eu coloquei um artigo aí da revista Ciência Hoje, em que ele fala assim, herança de mãe. Vai ser esse artigo, ele vai explicar o que eu acabei de dizer para vocês, que a mulher, ela faz um trabalho, que eu coloquei entre aspas, né, de purificação, um filtro, ok? Das qualidades, né, de um homem. O artigo diz, em primeiro lugar, o grupo mostrou que as mitocôndrias paternas dos espermatozoides eram morfologicamente diferentes das mitocôndrias maternas, o que, de certo modo, facilitava seu reconhecimento. Em segundo lugar, os pesquisadores descobriram uma enzima que degrada o DNA mitocondrial paterno e foi denominada de CPS6. Os resultados mostraram que os eventos de degradação tinham início na própria mitocôndria masculina, ficando por conta da CPS6 paterna. Em outras palavras, algo presente no microambiente do ovo disparava o suicídio das mitocôndrias paternas, o que demonstra que houve um grande investimento evolutivo nesse processo de eliminação. Ele acredita em evolução, né? Tá ok? Então ele está dizendo, isso aí é resultado de uma evolução. E prossegue. Mas por quê? Ele diz, essa é ainda uma pergunta passível de muitas interpretações. Uma delas é a hipótese da maldição de mãe, que eles colocam entre aspas, né? Que invoca a ideia de que a herança uniparental decorre de um mecanismo de seleção purificadora. Então ela está apresentando as teorias que existem no momento, né? E prossegue. Esta é assim chamada porque gradualmente elimina erros causados por mutações, que ao se acumularem nos genomas mitocondriais masculinos, poderiam ter efeitos graves para toda espécie. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a mulher está filtrando, né, porque essas mitocôndrias masculinas, elas iriam transmitir efeitos graves, algum defeito na espécie. Coisas pequenas, mas o que eles chamam, a mulher vai fazendo? Ela vai então numa seleção purificadora. Ela vai escolhendo, olha, essa alteração aqui eu não quero. Ou seja, a mulher, ela tem uma função assim de fazer um filtro, tá ok? No desenvolvimento ou na proteção da saúde de cada criança. E o artigo prossegue. Muitos estudos populacionais mostram que os erros naturalmente introduzidos no DNA mitocondrial se manifestam mais nas características físicas masculinas do que nas femininas. Sabe-se, por exemplo, que os machos de muitas espécies têm expectativa de vida menor, além de envelhecimento celular mais acelerado que as fêmeas. Acrescente-se que os machos apresentam mais riscos de adquirir doenças e de portar mais problemas de infertilidade. O enigma é que as mutações do DNA mitocondrial masculino não têm o mesmo efeito quando presente no DNA feminino. De todo modo, com a herança uniparental do DNA mitocondrial, os potenciais problemas contidos no genoma mitocondrial masculino são filtrados, isto é, os descendentes só recebem o DNA materno mais depurado. Afinal, o professor diz, né? No fundo, as mães só desejam o melhor para seus filhos. Então ele usou o exemplo, né? As mulheres filtram e aquele negócio, a mãe, ela quer sempre o melhor para os filhos, né? Sempre falando de um exemplo de amor, a Bíblia usa o exemplo da mãe, quando Deus quer comparar o seu amor pela humanidade, ok? Pois bem, prosseguindo, na página 11, dentro do tópico que fala também a mulher como auxiliadora, a mulher como auxiliadora, eu peguei um outro exemplo também de um artigo aí para ler com vocês, que está na página 11, que diz que além de passar esse código das células mitocondriais, como foi chamado ali,
tá bom? A mulher também ela recebe um outro código que eles chamam de Adão cromossomial. Por quê? Olha que interessante, irmãos. A ciência ela chegou à conclusão também que todo ser que existe hoje ele descende de um só homem, exatamente como a Bíblia fala. E aí nós vamos de novo para aquela questão, será que são 200 mil anos ou será que são 6 mil anos? Então eu coloquei um artigo aí do site Logos Apologética, né, Defesa da Fé, em que ele tem o artigo dizendo Adão cromossomial Y confirma a Bíblia. E o artigo, né, de 26/12/2022, ele diz: neste dia dos pais, achei que seria apropriado tratar de um assunto que destaca os pais. Então, para este artigo, veremos o Adão cromossomial Y. Adão cromossomial Y realmente se originou como um conceito da genética secular. Segundo os secularistas, ao analisar o DNA de pessoas em todas as regiões do mundo, o geneticista Spencer Wills concluiu que todos os seres humanos vivos hoje são descendentes de um único homem que viveu na África há cerca de 60 mil anos. Ou seja, esse número aqui para o evolucionismo já é complicado, porque eles falam em milhões de anos, né? Mas ele já reconhece aqui que o homem que ele é o pai, né, de toda a humanidade, ele teria vivido num tempo muito mais curto, 60 mil anos. E prossegue. Mas um exame mais detalhado do cromossomo Y humano leva a conclusões surpreendentes, até mesmo alarmantes para os secularistas, mas conclusões esperadas para aqueles que apoiam a Bíblia. Especificamente, o estudo do cromossomo Y humano masculino confirma esses dois fatos. Então, vamos falar primeiro, né, o número 1. Cromossomo Y humano é jovem, dentro do período de 6 mil anos indicado pela Bíblia, não 60 mil anos, e particularmente não 200 mil anos, porque alguns falaram até de 200 mil anos, ok? Mas os estudos estão mostrando que não. Ou seja, nós temos dentro de nós, e no caso a mulher, ela tem um papel importante na transmissão de todos esses códigos, ok? Nós temos dentro de nós um relógio que marca o tempo de existência do ser humano aqui na Terra. Tá bom? Porque existe um código que diz o primeiro homem quando viveu e a primeira mulher quando viveu. Então, esses cálculos aproximam de 6 mil anos, quando alguns estavam falando, calculando a princípio como 60 mil anos. E comento, o DNA é um código que identifica cada ser habitante da Terra. Ninguém possui o mesmo código genético, ele é único, o que devemos considerar como uma grande evidência de que a humanidade possui um criador, um organizador, e que não pode ser resultado de processos aleatórios, né, como quer o evolucionismo. E também como quer, infelizmente, essas feministas, né, esses símbolos que normalmente são ligados à esquerda, à questão política, não, e que estão tentando colocar essa visão nas mulheres. Tá bom? Na página 14, eu comento aí com vocês o número 3, ataques à família tradicional, ok? E nesse caso eu citei aí a esquerda, porque eles têm realmente esse projeto, eles falam, tá bom? Eu considero inacreditável que cristãos votem na esquerda, porque a esquerda fala que quer destruir a família tradicional cristã judaica. Só de falar isso, eu falo assim, eu não voto esquerda de jeito nenhum, tá bom? Mas eles trazem essa mensagem. Ele aqui até diz, né? Ataques à família tradicional, na página 13. As escrituras ensinam que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher. Obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tiraniza
os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto e considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Então, eu até comentei abaixo, aí já fica na página 14, né? A Bíblia trata o homem e a mulher como auxiliadores, um do outro, um auxilia o outro. O machismo e o feminismo tratam o homem e a mulher como rivais. Ou seja, os dois estão errados. E isso é prejudicial para o homem e para a mulher. O homem não pode ser rival da mulher. A mulher ela foi criada por Deus e ainda o Décio, né, que diz no seu coração não a Deus, ele tem que observar que, no geral, para a sociedade continuar existindo, o homem e a mulher eles devem conviver como, vamos dizer, seres um para o outro para gerar uma nova vida. Né? Entrar em matrimônio para poder gerar uma nova vida. Okay? Não dá para se unem dois homens e aí eles então contratam uma barriga de aluguel e assim formou uma família. Né? A família bíblica, que a igreja vai continuar defendendo, ela é formada por homem e mulher. Ela jamais será formada como tem alguns pastores aí sugerindo que a Bíblia tem que sofrer revisão nisso. A Bíblia não tem que sofrer revisão. O ser humano ele tem que escolher o caminho dele. Interessante que esses que dizem que a Bíblia tem que sofrer revisão, normalmente, pelo menos aquele pastor lá de São Paulo, ele segue aquela linha de predestinação, né? Então não era para ele pensar isso. Se é predestinado, então deixa o sistema correr, porque está tudo determinado. Mas ele quer alterar, então, algo que está vigorando há 2000 anos, falando em termos que o tempo que a Bíblia foi concluída, tá ok? Bom, no capítulo 3, ele prossegue, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade, e traz o número 1, modelo de esposa fiel, o número 2, padrão de mãe amorosa, virtuosa. E na página 15, eu coloco aí mais um comentário nesse tópico para vocês, que eu coloco: a importância da mãe na formação da humanidade pode ser visto no antigo ditado que diz: a mão que embala o berço domina o mundo. Por que se usava esse ditado? Porque é um reconhecimento da humanidade. Quem forma o caráter dos filhos, em primeiro lugar, é a mulher. Por quê? Porque as crianças, os filhos, eles passam a maior parte do tempo com as mães, enquanto os pais iam trabalhar, ia caçar, ia trabalhar na roça, tá ok? E normalmente passava com a mãe. Hoje, nós temos até uma redução da participação da mãe na educação direta dos filhos, por causa dos trabalhos, né? Que hoje a mulher tem que ajudar o marido no trabalho. Então, acaba que o filho passa um tempo com a avó ou com uma pessoa contratada. Mas a mãe, nesse caso, ainda seguindo a regra, ela que influencia. Então, o governador de um estado, de um país, um dia, ele vai ter, ele traz consigo as influências de como a sua mãe lhe educou. Bom, e um último tópico aí sobre essa questão de DNA, que eu quero falar com vocês, que é muito interessante também, todo esse código que a mulher passa para os seus filhos, né? Eu coloquei aí um artigo com o título: Quantos anos você terá um filho? Irmãos, olha que interessante que esse artigo vai dizer. Esse artigo ele vai dizer que o homem, quando ele nasce, ele já tem dentro dele, né, a mulher já coloca lá no DNA desse filho, quando vai nascer o primogênito dele. Eu falei, isso aqui é uma pesquisa de uma professora de Oxford, nós temos que esperar as confirmações, isso é uma pesquisa recente. Mas isso aqui nós podemos dizer que existe
uma profecia dentro do homem. Do jeito que o artigo descreve aqui, que eu vou ler para vocês, ou seja, existe uma profecia dentro do homem. Quando eu nasci, já vem escrito no meu DNA quando o meu primogênito nasceria. Ok? E diz que não só isso, até quantos filhos eu teria. E diz também que é colocado um código no DNA da filha, indicando que quando ela teria a primeira relação sexual, e por isso ela começa a menstruar num tempo relacionado à primeira relação sexual ou quando ela iria gerar um filho. E o homem também, ele muda a voz mais cedo ou mais tarde por conta dessa codificação que já vem no DNA. Ou seja, o que essa professora falou e os repórteres aqui no Brasil comentaram, interpretaram, é que o homem ele tem uma profecia dentro dele, quando vai nascer o seu filho primogênito. Ou seja, isso temos que considerar, é impossível ser obra do acaso. Eu vou ler para vocês aqui o que ele falou, né? Então, o título do artigo é: com quantos anos você terá um filho? E ele diz: a resposta está no DNA. Com que idade teremos o primeiro filho? A decisão vem também dos nossos genes, especialmente de 12 áreas do DNA, que estão relacionadas, inclusive, com o número de filhos que teremos. Interessante. Vocês sabiam? Isso é um artigo secular. Não é um cristão escrevendo, mas é um cientista, né, espantado. Né? A interpretação, vamos dizer, que eu tenho disso aqui, qual é a interpretação? É uma profecia. Então, como que vem escrito no meu DNA quantos filhos eu terei? Ou quando vai nascer o meu primogênito? Ele prossegue. Assim apontaram pesquisadores da Universidade de Oxford em um novo estudo. Eles identificaram algumas áreas específicas da sequência de DNA que estão ligadas à idade em que teremos o primogênito e também os outros filhos. Olha só, eu achei maravilhoso, né, isso. Como que vem escrito no meu DNA qual a idade que eu, né, vou gerar um primeiro filho e também quantos filhos eu vou gerar na vida. Isso aqui, aos meus olhos, é uma comprovação final de que o homem é um ser organizado. Eu poderia usar isso aqui até como eu falo que eu estou escrevendo um livro, espero escrever um dia, A Morte do Ateísmo, porque são tantas evidências que nós estamos tendo nos nossos dias, uma delas é essa aqui. Bom, o artigo prossegue. O estudo inclui uma análise de 62 bancos de dados com informações de mais de 238 mil homens e mulheres que dizem respeito à idade que tiveram no nascimento do primeiro filho e de 330 mil homens e mulheres com dados sobre o número de filhos que tiveram durante a vida. Até agora, o comportamento reprodutivo era tido como uma questão relacionada apenas às escolhas pessoais ou às circunstâncias sociais e aos fatores ambientais. Esta pesquisa mostra, no entanto, que existe também uma base biológica para o comportamento reprodutivo. Os autores do estudo são biólogos, sociólogos e geneticistas. A nova pesquisa foi publicada na revista científica Nature Genetics. Melinda Mills, autora principal do estudo, destacou que finalmente sabemos onde encontrar as áreas de DNA relacionadas ao comportamento reprodutivo. Por exemplo, descobrimos que mulheres com variantes de DNA ligadas a adiar o nascimento de seu primeiro filho têm também partes do código genético associado com a chegada tardia da primeira menstruação e com o adiamento da menopausa. Detalhar, o que ela está dizendo é o seguinte: nós observamos na história as mulheres que depois de pesquisa, nós vimos, elas escolheram ter o primeiro filho, um exemplo, aos 40 anos, aos 30 anos. Essa variação de tempo fazia também que a mulher começasse a sua menstruação, ok? Num tempo diferente de uma mulher que teria filho aos 20 anos. Ou seja, já está escrito no código genético também da mulher, ok?
quando que ela vai, vamos dizer assim, gerar um filho. E isso influencia até no tempo da menstruação dela. Tudo escrito no DNA. Como que o acaso iria saber, iria programar, vamos dizer, essa mulher só vai ter filho aos 30 anos, então a sua menstruação pode surgir quando ela tem, um exemplo, 18, 17, 15, não sei, mas o que a pesquisadora está dizendo é que tem uma variação. Ela prossegue. O estudo mostra que as variações de DNA relacionadas à idade para ter o primeiro filho estão associadas a outras características ligadas à reprodução, como a idade da primeira menstruação em mulheres e a mudança de voz nos meninos durante a adolescência. Ou seja, a mudança de voz ocorre, né, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a vida sexual desse homem, quando ele vai gerar um primeiro filho. Tudo isso está escrito no DNA desse moço, né? E prossegue: alguns dos genes estudados podem influenciar a fertilidade, enquanto outros são ainda poucos conhecidos e merecem uma investigação mais aprofundada. De acordo com os pesquisadores, descobrir as funções destes genes poderia levar a mais informações sobre a fertilidade de homens e mulheres para poder saber como intervir em casos de infertilidade. Bom, eu peguei o artigo aí para poder mostrar a vocês. Eu achei muito interessante. Bom, quando eu comecei a ver, falar para vocês sobre a importância da mulher, né, porque eu já vi algumas irmãs às vezes falando assim: poxa, o apóstolo Paulo parece até que não gostava das mulheres, né, mas nós sabemos que Deus, ele exaltou a mulher sim pelo sentimento que ele deu à mulher, que é o amor, tá bom? Quando Deus vai comparar o seu amor pela humanidade, ele não compara o amor do homem pelos liderados, ele compara o amor da mulher. Ele não compara o amor do homem pelos filhos, ele compara o amor da mulher pelos filhos, tá bom? Então, o amor foi aí talvez o grande presente que os seres humanos receberam, e ele foi dado de maneira especial à mulher. E também esse trabalho que a ciência está mostrando agora, que a mulher ela faz um aperfeiçoamento, um filtro, tá ok? De tudo que ela vai transmitir para o filho, tá bom? Então, uma descrição muito bonita. E para concluir, eu coloquei na página 18 um pensamento, né, para vocês usarem aí na conclusão da revista de vocês, que diz: o plano de Deus para a mulher pode ser assim resumido. Deus, como ser eterno e onisciente, sabia de todos os erros que as suas criaturas viriam a cometer. Mas ele, desde a eternidade, planejou uma restauração da humanidade. O homem, colocado como coroa da criação, necessitava de uma companheira para que este processo obtivesse sucesso. O plano de salvação da humanidade é executado com funções específicas que só o homem pode executar e funções específicas que só a mulher pode executar. Ou seja, com isso eu estou dizendo, eles se complementam, eles têm que estar juntos, né? O homem e a mulher. Eles não podem ser tidos como rivais. O homem que tem a mulher como rival, a mulher que tem o homem como rival, está seguindo esse pensamento machista feminista, ok? Que ele é prejudicial para a família, prejudicial para o casamento. Então, e concluo: para que o homem execute o plano da redenção da humanidade, é necessário que ele esteja completo, ou seja, tenha ao seu lado uma mulher que esteja como que diante dele. Foi a expressão que Deus usou quando ele criou então Eva para ficar como companheiro para Adão.